Hoje recebemos Younes Sadagiani. Ele nasceu no Irã, sob a República Islâmica, saiu adolescente e passou anos denunciando o regime no Ocidente. O Irã enfrenta protestos em massa, com cidades fora do controle do regime e relatos de dezenas de milhares de manifestantes mortos. Younes mantém contato direto com pessoas no Irã, acompanhando de perto o que ocorre no país e seus motivos, enquanto muitos ignoram a situação. Este momento pode ser único em 47 anos, Yunus. Obrigado por estar conosco. Obrigado por me receber, Daniel. Mas, Daniel, obrigado por me receber, Daniel. Assisti a alguns vídeos seus e, ao ver grandes personalidades no canal, não pude recusar quando surgiu a oportunidade. Obrigado. Há relatos de que até 20 mil manifestantes foram mortos no Irã. O que você ouve do país e qual a real gravidade? Olha, os números podem ser maiores. Não temos dados específicos porque a internet está desligada. No entanto, o que sabemos é que o Ayatollah Khamenei trouxe milícias iraquianas com ele, com tanques. Há tanques nas ruas e combatentes profissionais presentes apenas para matar o povo iraniano. Também temos um contra-protesto organizado pelo regime, e é esse que a mídia estatal mostra. Só para dizer às pessoas, sabe, essas pessoas que estão protestando são, sabe, pagas pelo Mossad, entendeu? Então eles estão apenas fazendo projeção, eles só estão tentando dizer que esses manifestantes, eles são agentes do Mossad, como se, sabe, você tivesse milhões de agentes do Mossad no Irã. É ridículo dizer isso, mas eles começaram a matar pessoas e não pararam. Quero dizer algo aos telespectadores que vai chocá-los. E isso já acontece há muito tempo, na verdade. No Irã, sabe, quando eles matam alguém, eles cobram pelas balas, certo? Às vezes, para receber o corpo, é preciso pagar 15 mil. Vou contextualizar. Imagine que você é um pai e seu filho vai para o protesto, leva um tiro na cabeça e morre. Você precisa pagar 15 mil dólares ao governo apenas para receber o corpo do seu filho? Imagine o quão maligno isso é. Imagine o quão bárbaro isso é. Tipo, não tem como ser mais maligno do que isso. Imagine matar alguém querido e ainda cobrar da família pelo corpo. É com esse tipo de gente que você lida. E é simplesmente lamentável que, no Ocidente, as pessoas não falem sobre isso. Elas não falam sobre a barbárie da República Islâmica. Tudo o que elas falam é sobre Israel. E essas pessoas são simplesmente moralmente falidas. Outra coisa que posso te dizer é que eu vi que dentro do Irã, se você estiver andando na rua, membros do IRGC podem te parar. Eles podem te revistar, pegar e mexer no seu celular. Mesmo que você só tenha vídeos comuns dos protestos, seja participando ou filmando da janela, já serve. Podem te prender, espancar, acusar de protestos e até enforcar só por ter um vídeo no celular. Esse é o tipo de regime com que lidamos, o maior mal que já vi. Agora, por que o regime está disposto a matar tantas pessoas agora? É porque eles temem que estão perdendo o controle do país? Essas pessoas nem são iranianas. São extremistas islâmicos que deram um golpe e tomaram o Irã em 1979. Certo, meu exemplo é: imagine o Hamas controlando Israel. É isso que a República Islâmica significa para os iranianos. Então, sim, eles perderam o controle desde o início. Após alguns meses, todos notaram como esses caras são moralmente corruptos. Houve protestos nos últimos 47 anos, mas essas pessoas matam o próprio povo. Infelizmente, pessoas comuns não têm acesso a armas. E é isso que quero dizer. Precisamos de apoio internacional. O povo iraniano não consegue fazer isso sozinho. Eles simplesmente não conseguem. Não estamos lidando com uma democracia, mas com um Estado bárbaro que massacra e até cobra do próprio povo após matá-los. A economia colapsou, falta água, gás, eletricidade, as pessoas passam fome e ainda perdem entes queridos baleados e mortos. Então eu realmente espero que esse mal seja erradicado do Irã, de verdade. Poucos entendem como era o Irã antes de 1979. Você pode comentar sobre isso e explicar como está diferente de antes? Olha, em 1975, Teherã, no Irã, era a segunda cidade mais visitada do mundo, depois de Paris, de acordo com a National Geographic, que é uma revista muito conceituada. Sempre digo que o Irã, ou Teherã, era como Dubai é hoje. Todos viajam para Dubai nas férias. Nos anos 70, Teherã era destino de férias, e o Irã tem isso. No norte, chamamos de Chomal. Temos praias e florestas lindas, montanhas e resorts de esqui, inclusive no sul.
Em recursos naturais, somos muito ricos. Na época do Shah, o país ia tão bem que quase nos tornamos uma superpotência. Então era muito livre, muito liberal, as mulheres podiam usar o que quisessem. E você vê as fotos, quero dizer, se você olhar as fotos daquela época, elas falam por si só. E também éramos respeitados no cenário internacional. Nós tínhamos liberdade, podíamos viajar para até 90 países sem visto. E, sabe, até mesmo nos Estados Unidos, podíamos ir para lá muito facilmente. Eles costumavam dar vistos para iranianos irem para os Estados Unidos com muita facilidade. E é por isso que muitos iranianos realmente foram para a Califórnia depois da Revolução. Os salários eram tão altos que uma pessoa podia sustentar 5 ou 6, como meu avô. As pessoas podiam, por exemplo, trabalhar por 6 meses e conseguir comprar uma casa para si mesmas, podiam pagar por férias. A comida e tudo eram baratos, sem inflação e salários em alta. Isso se refletia em todos os aspectos econômicos e sociais. Progredíamos rápido e sempre digo que, se chegássemos aos anos 80, poderíamos ser uma superpotência mundial. Porque normalmente o Irã é um país muito grande, antes de tudo, e também temos a segunda maior reserva de gás e a segunda maior reserva de petróleo, além de metais preciosos. Um estudo de uma universidade australiana afirmou que, em condições normais, o Irã estaria entre os 5 maiores PIBs do mundo. Normalmente poderíamos estar entre eles, mas sabe o que aconteceu quando os mulás tomaram o poder? Primeiro de tudo, eles são incompetentes, são ignorantes, mas também gastam todo esse dinheiro fortalecendo o terrorismo na região. Dando para o Hamas, dando para o Hezbollah, dando para os Houthis, dando para as milícias iraquianas que agora estão no Irã, matando civis inocentes, usando até mesmo para desestabilizar o Oriente Médio, construindo mísseis balísticos, desperdiçando em infraestrutura nuclear. Quando o povo está passando fome, e obviamente o povo não é burro, eles conseguem ver isso. Muita gente não percebe isso. Havia voos diretos entre Israel e Irã naquela época e o relacionamento era ótimo. É muito difícil imaginar que houve um tempo em que Irã e Israel eram próximos um do outro. Não, digo, não apenas antes da Revolução. Nossa história vem de milhares de anos desde Ciro o Grande. Foi a primeira declaração dos direitos humanos assinada, garantindo ao povo judeu o direito de viver em paz na Pérsia. Além disso, sabe, tivemos Xerxes, acho que se casou com Esther, e você sabe. E muitos judeus acabaram vindo de Jerusalém para o centro da Pérsia. Nossa população já foi muito grande. A população judaica iraniana em Teherã e em todas as outras cidades, Isfahan e em toda a região. E todos esses, acho que só restam 7.000 judeus no Irã, só cerca de 7.000 judeus restaram. Acredito que 100.000 fugiram para Israel e o restante para a América. Algumas das famílias mais ricas dos Estados Unidos da América são judeus persas. É realmente uma pena. O Irã ou a Pérsia poderia ter sido um dos países mais belos e avançados do mundo, mas atualmente não é. O regime afirma não ter problemas com judeus e que há judeus vivendo lá. O problema surge quando você se torna um sionista apoiando Israel. Você acha que isso é mentira ou que eles realmente acreditam nisso? Não, acho que é mentira. Sionismo só significa que Israel deve ter um Estado. Se os muçulmanos têm 57 estados, os judeus deveriam ter um também. Mas tentam diluir isso. Ao fazer comentários assim, na verdade, eles só dizem: bem, nós não somos anti-judeus, somos anti-sionistas. Bem, o que significa sionismo? Sim, Israel deveria simplesmente ter um Estado. Ok, então é besteira. É realmente besteira. Veja, muitas forças malignas contribuíram para a ascensão da República Islâmica ao poder. Foram americanos, britânicos e franceses, e agora, mesmo com os americanos querendo sair, britânicos e franceses continuam em cima do muro. Países como a Turquia, liderada por Erdogan, e talvez alguns estados do Golfo, não querem o fim da República Islâmica. O que aconteceu com Dubai, ou os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que era para ser o sul do Irã? O que aconteceu com Dubai, originalmente, estava planejado para nossas ilhas, chamadas Kish. Agora você sabe, temos uma ilha ao sul do Irã, no Golfo Pérsico. Tinha um plano de virar uma cidade resort avançada como Dubai, com belas praias e tudo mais. Quando a revolução ocorreu, o plano foi transferido para o outro lado do Golfo. Países como os Emirados Árabes Unidos talvez não queiram o fim da República Islâmica, já que lucram muito com o turismo. Se o Irã for libertado, todo esse dinheiro irá para lá. Audi pode não querer, mas estou esperançoso. Acho que até os Emirados Árabes Unidos entendem que isso é melhor para a região. O Irã é uma força desestabilizadora,
E a Arábia Saudita, sob Mohammed bin Salman, protegeu Israel de vários foguetes iranianos. Eu acho que, no geral, olha, minha mentalidade é que uma maré crescente levanta todos os barcos, sabe? Então, se o Irã for libertado, é bom para todo mundo. Sim, pode prejudicar alguns concorrentes que perderão negócios, mas no geral é positivo para o mundo. Porém, alguns países ainda resistem. Erdogan evita isso na Turquia, pois o país recebe muitos turistas, inclusive por razões médicas. Ele também é muito anti-Israel, Erdogan, então ele acha que isso pode ser um plano israelense, ele não quer que a República Islâmica acabe, os russos também não querem isso com Putin. Porque, sabe, é como uma teia do mal com várias ramificações. Uma é a Venezuela, outra é a República Islâmica. Então, quanto mais braços você corta, é como se estivesse cortando mais braços da Rússia. Isso coloca a Rússia em uma posição comprometida. E não vamos esquecer que a Rússia tem o maior campo de gás do mundo. O Irã possui o segundo maior campo de gás. Então, se o Irã entrar no mercado agora, eles estão sob sanções, mas se o Irã entrar, isso tira o monopólio que os russos têm sobre o gás. Talvez os chineses não queiram que eles saiam porque estão comprando petróleo por um preço muito baixo, tipo 30% do valor real. Há uma batalha geopolítica aqui. Algumas pessoas no Ocidente não querem que eles saiam por estarem doutrinadas. Mente fechada. Vírus Free Palestine. Esse tipo de pessoa passou 2 anos nas ruas dizendo Free Palestine. Eles não falam do povo iraniano, mostrando hipocrisia e mente fechada. É islamismo, é marxismo. São também interesses econômicos, geopolíticos e militares. Então, no entanto, eu acho que a balança geral está realmente apontando mais para a saída da República Islâmica, em vez do contrário. Como o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, poderia ajudar os manifestantes na prática? Acho que os Estados Unidos da América deveriam ajudar com ataques aéreos contra Khamenei, membros da Guarda Revolucionária Islâmica, mísseis balísticos e milícias iraquianas. Quando as pessoas virem isso, o povo iraniano vai se levantar. Não acho que precisamos de tropas em solo, pois a experiência do Iraque e Afeganistão mostra isso. Isso faz as pessoas se unirem ainda mais ao Estado, não o contrário. Acho que a melhor forma dos Estados Unidos nos ajudarem é eliminando alvos-chave, como indivíduos no local, mísseis balísticos, Khamenei e seu círculo, instalações nucleares e apoiando na transição. Ou talvez fazer algo parecido com o que fizeram com Maduro, simplesmente vir e capturar Khamenei, levá-lo embora, sabe? Algo assim. Parece que eles tiveram a chance de assassinar Khamenei na guerra de 12 dias com Israel, e por algum motivo o presidente Trump cancelou. Você acha que assassiná-lo causaria algum caos ou algo assim? O que você pensa sobre isso? Então, olha, eu tenho minha própria teoria sobre por que Trump parou. Durante a guerra de 12 dias, as pessoas ficaram muito assustadas. Eles estavam bastante céticos, talvez, em relação a Israel, então muitos iranianos deixaram Teherã. Eles saíram das grandes cidades e foram para os subúrbios porque não queriam ser bombardeados. Na época, Donald Trump tentava mostrar à sua base nos Estados Unidos da América que cumpria a promessa de ser o presidente da paz. Não quero começar outra guerra, mas se ele entrasse em guerra total com a República Islâmica, sua base diria: você prometeu 100 guerras, mas agora estamos em outra. Acho que ele usou a estratégia de atacar instalações nucleares para enfraquecer e negociar com eles. Tipo, vou tentar fazer um acordo com eles. Mas então, se eles rejeitarem o acordo como fizeram, eu posso chegar para a minha base e dizer: olha, eu tentei fazer um acordo com eles, eles rejeitaram, então agora não temos opções. Acho que ele esperava que o povo iraniano se levantasse e isso aconteceu. É isso que quero dizer. Tipo, olha, todos os fatores que precisamos estão presentes. Temos uma revolta interna, temos uma boa oposição, como uma oposição unida. Só falta a terceira peça do quebra-cabeça: apoio internacional, ou seja, ataques aéreos em Clear. Por que você acha que a mídia tem sido tão silenciosa sobre o que está acontecendo? Mas quando foi sobre o quê, sabe? O que aconteceu em Gaza? Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, eu acho que é muito complicado. Eu acho que houve uma infiltração das nossas instituições na mídia, na grande mídia, especialmente na mídia de esquerda, sabe? E eles têm essa teoria anti-Israel, teoria anti-sionista. E eu acho, olha, muita dessa infiltração, na verdade, aconteceu pela República Islâmica, talvez, ou pelo pessoal deles.
Porque, sabe, o Catar envia muito dinheiro para doações em universidades e, na verdade, muito desse dinheiro vem da República Islâmica. Eles compartilham um campo de gás no Golfo Pérsico, mas como o Irã está sob sanções, o Catar vende o gás e entrega um cheque anual à República Islâmica. Acredito que essa infiltração vem daí e que também perdemos a guerra na grande mídia, especialmente a de esquerda. Acham que defendem oprimidos, mas a verdadeira opressão ocorre no Irã, não na Palestina. A Palestina poderia ter sido um estado democrático e feito de Gaza uma nova Dubai, pois tinha recursos. Porém, ao invés de arranha-céus, construíram túneis. É só hipocrisia, lavagem cerebral, covardia e falência moral tudo isso. Acredito que este seja o oitavo fronte. Dizem que vencer a mídia é ganhar a guerra da narrativa, e o silêncio deles diz muito. Isso é algo que será usado contra eles por muitos e muitos anos. Você já afirmou em entrevistas que iranianos são aliados naturais dos israelenses. Por que isso acontece? E quanto apoio você tem a Israel no Irã? A maioria dos iranianos apoia e ama Israel, embora iranianos e israelenses sejam diferentes. Eles não são árabes, sabe, por natureza, eles têm sua própria identidade única, religião única. Os iranianos eram zoroastristas, os judeus são judeus, e aqui o bairro é majoritariamente árabe e muçulmano. Então a gente quase se sente como os excluídos porque realmente não pertencemos e sabemos que não pertencemos. Pode haver sobreposições, como judeus árabes ou muitos iranianos muçulmanos agora. Porém, o islamismo sempre foi imposto a nós e aos judeus. O massacre que aconteceu com os judeus, com a comunidade judaica de Kiber, e também o mesmo massacre aconteceu no Irã quando o islamismo foi imposto a nós. Eles decapitaram pessoas, mataram pessoas só para converter. Então, e eu acho que muitas vezes eu penso que a República Islâmica é a segunda vinda do que aconteceu há 1400 anos no Iraque. Pesquisas recentes mostram que mais de 60% dos iranianos rejeitam o islamismo e mesmo entre os muçulmanos, a maioria não é radical. Acho que isso não faz parte da nossa natureza, pois nossa cultura é divertida, aberta e inclusiva, sem tentar se impor. O islamismo é o oposto polar do zoroastrismo, então temos isso em comum. Eu também já mencionei, nós temos laços históricos com os judeus, algo que vai muito além do islamismo e dos árabes. Gostaria de mencionar os Acordos de Abraão, que buscam normalizar as relações entre Estados árabes e Israel. Isso é positivo e aceitável. Sempre digo que os Acordos de Abraão seriam desnecessários se o Irã fosse livre, por isso chamamos de Acordos de Ciro. Acredito em um futuro promissor e tenho esperança de que isso ocorrerá logo, mas precisamos de apoio internacional. Bibi Netanyahu está sempre enviando mensagens de apoio ao povo iraniano e é tão irônico que os mulás e o regime odeiem tanto Israel enquanto o povo de Israel. A dinâmica é muito interessante. Sim, não, é sim, porque a República Islâmica não representa os iranianos. Sabe, é um estado de apartheid. As pessoas continuam falando sobre estado de apartheid. O Irã é um apartheid para mulheres, não muçulmanos, possivelmente muçulmanos sunitas e todos. É pura opressão. Qual é a porcentagem de pessoas no Irã que realmente apoia o regime em sua ideologia? De 10 a 20 no máximo. Uau! Então, basicamente, esses 10 a 20% estão tomando conta do país. Então eu estou dizendo no máximo 20 ou melhor 10, 20. Mas vamos esclarecer algo. Acho que mesmo esses 10 ou 20, tirando talvez o pessoal mais radical, tipo 1, 2, 3 dessas pessoas, acho que esses 10 a 20, eles são doutrinados pela religião e veem Khomeini como líder espiritual, mas também desconfiam de Israel e dos Estados Unidos. Eles pensam, talvez seja melhor lidar com o diabo conhecido do que com o desconhecido. Mas até essas pessoas estão insatisfeitas porque estão quebradas, sabe? Estão sem dinheiro, então até essas pessoas estão começando a mudar. Então, a esmagadora maioria dos iranianos é contra a República Islâmica. Eles são pró-Israel, são pró-Ocidente. Já disse, não somos árabes e sim persas com cultura própria compatível com valores ocidentais. Por que você acha que o regime gastou tanto dinheiro tentando destruir Israel com seus representantes terroristas, ignorando as necessidades do povo e da economia? Com esse único objetivo de tentar destruir Israel todos esses anos que vem fracassando?
Eu acho que a República Islâmica nem é sobre o Irã, é sobre a própria República Islâmica. O IRGC é o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Curioso que nem menciona o Irã no nome. A frase não cita o Irã. Acho que a República Islâmica é basicamente um califado teocrático e multiestatal liderado por Khamenei. Um braço deles é o Hezbollah, outro os Houthis, outro o Hamas e outro as milícias do Iraque. Sinceramente, não acho que se importem com os iranianos. Acredito que, em parte, trata-se de uma batalha ideológica e de ódio aos judeus, algo que vem desde Maomé, mas também é uma disputa geopolítica. Porque, sabe, eles conseguiram doutrinar as pessoas a pensar que Israel é um estado colonial criado pela América. E eles precisam sair do Oriente Médio e, sabe, as pessoas acreditam nisso, infelizmente, na maioria das vezes. Infelizmente, as pessoas no Oriente Médio, não os iranianos, mas as pessoas no Oriente Médio, acreditam nisso. Eles são anti-Israel e eles percebem isso e, sabe, conseguem se aproveitar disso, conseguem se posicionar em cima disso e isso vende. Acho que eles são apenas doutrinados, não podemos esquecer que são mentalmente influenciados. Eles acreditam que a vida começa após a morte e cultuam isso, esperando ir ao céu e receber 72 virgens, o que é um desejo terreno. Se pensar bem, céu e inferno não são desejos terrenos. Eu teria desejos terrenos. Tem coisas como rios de mel e leite, algo tão terreno e um pensamento raso. E eu acho que Maomé provavelmente disse isso aos seus guerreiros só para, você sabe, incentivá-los a ir e morrer por ele. Então é assim que eles pensam. Eles cultuam a morte, sabe? Israelenses, iranianos, a maioria do mundo, eles cultuam a vida, mas essas pessoas cultuam a morte, eles mal podem esperar para morrer. Essa mentalidade é uma mentalidade de escuridão, é uma mentalidade de opressão, não só para as pessoas ao redor, mas também para eles mesmos. Sabe, é como um vírus mental. E o que estamos combatendo é fundamentalmente um vírus mental. E é por isso que fazer esse tipo de podcast é muito importante. Tentar lavar o cérebro das pessoas. Veja, no fim das contas, tudo mostra que os estados que demonstraram cooperar e trabalhar com Israel, os Estados Unidos e o Ocidente, estão prosperando. Veja os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, mas repare nos que se afastam de Israel e dos Estados Unidos. Todos acabam sombrios e ressentidos, essa é a palavra. São pessoas assim, então não faz diferença. Só é possível mostrar pelo exemplo. Israel foi bem e venceu a guerra terrestre na primeira vez. Mas, novamente, quero reiterar essa mensagem. Não traiam o povo iraniano. Eles fizeram o que vocês pediram para eles fazerem. Eles estão nas ruas há quase 3 semanas agora. Milhares morreram. Israel e os Estados Unidos da América com Donald Trump prometeram ajudar se houvesse protestos, mas após 3 semanas nada foi feito. Vamos torcer para que algo aconteça em breve. Acho que essa é uma ótima forma de encerrar a entrevista, concorda? Exatamente. Quero agradecer pelo seu tempo e por todo o seu ativismo e espero que a gente receba boas notícias nos próximos dias. Tomara, obrigado.